Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de pré-evento, dessa vez para falar sobre a luta principal da próxima edição do UFC, que acontece aí no próximo sábado, confronto de pesos pesados. Derrick Lewis enfrentando o brasileiro Júnior Cigano dos Santos. Eu já fiz um vídeo falando do card completo, quem é o favorito segundo as bolsas de cada uma das lutas e, para quem não assistiu, né, o favorito nesse caso aqui dessa luta específica desse vídeo é o brasileiro Júnior Cigano dos Santos. E nesse vídeo eu vou falar dos números de cada um dos lutadores para a gente comparar. Eu vou fazer alguns comentários aqui, vocês podem deixar os comentários de vocês também aí embaixo do vídeo, e eu vou fazer esse vídeo aqui porque vocês gostaram, né? Eu fiz falando sobre o John Jones, Thiago Marreta e também Anthony Smith, então vocês gostaram desses números, né? Dessas curiosidades, então estou trazendo aqui também. Então vamos lá começar por Derrick Lewis, golpes conectados. Ele conecta 2,76 golpes em média por minuto, enquanto o Júnior Cigano dos Santos 4,78. Então o Cigano tem um volume de golpes bem maior que o Derrick Lewis e eu acho que é por conta de vários fatores. A movimentação dele é diferente, ele realmente tem um volume de jogo maior porque ele tem mais condicionamento físico, então ele não precisa economizar tantos golpes enquanto o Derrick Lewis economiza, senão ele realmente acaba cansando, ele bota muita potência nos golpes, né, o Derrick Lewis, então ele também não pode ficar jogando um monte de golpe ali no vazio porque ele realmente vai acabar cansando mais rápido, então tem vários motivos aí. Então o Júnior Cigano dos Santos tem bem mais volume, né? Já nos golpes absorvidos, o Derrick Lewis absorve 2,3 golpes em média por minuto, enquanto o brasileiro absorve 3,13, ou seja, o Cigano acaba sendo mais atingido por minuto, né? Um pouco a mais aí do que o Derrick Lewis. Indo agora para as médias de quedas, as médias de quedas aí do Derrick Lewis é 0,49, enquanto do Cigano 0,35. Não faz parte, né, do jogo de nenhum dos dois, então realmente é uma média baixa. Inclusive finalização, o Derrick Lewis nunca tentou, ele tem 0 de média a cada 15 minutos, e o Cigano tem 0,07, ou seja, nenhum dos dois tenta aplicar queda geralmente e muito menos finalizar. Os dois são trocadores, os dois são caras que lutam em pé. Inclusive, voltando aos números aí da luta em pé, o Derrick Lewis tem uma precisão dos golpes em pé de 51%, ou seja, ele acerta pouco mais da metade dos golpes que ele tenta, enquanto o Júnior Cigano tem uma precisão de 48%. Então o Júnior Cigano é um pouquinho inferior ao Derrick Lewis na precisão dos golpes, mas se a gente colocar aí na conta a quantidade de golpes, né, o volume pela precisão, o Cigano é melhor, né, nesse número. Afinal de contas, ele dispara 4,78 e acerta 48% desse número. Já o Derrick Lewis acerta um pouco mais, né, ele é mais preciso, 51%, só que ele dispara só 2,7 golpes, ou seja, o Cigano no final das contas acaba encaixando mais golpes, levando em consideração a precisão e o volume, né? Falando agora da defesa dos golpes em pé, que também é um número bastante importante, temos 44% do lado do Derrick Lewis, já do lado do Cigano temos 58%, ou seja, o Cigano consegue se defender aí de quase 60% dos golpes em que ele é alvo. Então, mesmo com aquela guarda baixa ali meio estranha que a gente fica meio aflito de assistir, ele consegue se defender muito bem dos golpes, né? Ou esquivando, enfim, esse tipo de coisa. Então, ele evita aí 58% dos golpes, né? Já na defesa de quedas temos o Derrick Lewis com 53% e o Júnior Cigano dos Santos com 80%. Então o Derrick Lewis não é um cara muito bom em defender quedas, né? Ele acaba levando metade das quedas que tentam nele. Já o Cigano, ele é bom sim, e ele é conhecido até pela defesa de quedas, então ele tem 80% aí de taxa de defesa de quedas. A média de knockdowns, ou seja, quando cada um dos dois aí bate no seu adversário e leva ele ao solo, né, deixa tonto, enfim, esse tipo de coisa, no caso do Derrick Lewis de 0,49 a média, né? Já do Júnior Cigano é 0,90, então é relativamente mais alto aí a média de knockdowns do Cigano. Então o Derrick Lewis, que é um cara conhecido por ter mão pesada, realmente ser muito forte, né, o cara ser um monstro ali, mesmo assim ele tem menos knockdowns que o Cigano, que também é conhecido pela mão pesada, né? E falando aí tempo médio de luta, o Derrick Lewis tem 9,29 segundos, 9 minutos, né, e 29 segundos de média de luta, enquanto o Cigano tem 12 minutos e 1 segundo. Então o Cigano tem uma média aí, né, ele acaba lutando por mais tempo que o Derrick Lewis, né? E eu acho que é pelo motivo de o Cigano aguentar mais, né? Então ele tem mais condicionamento físico, então ele estende mais as lutas. Ele fez mais lutas aí de 5 rounds também, né? Ele fez aí as disputas por cinturão e tal, então isso também influencia aí nesses números, né? E agora voltando a falar dos golpes em pé, vamos separar aqui onde cada um deles dispara mais os golpes, né? Se eles disparam mais os golpes justamente em pé,
no clinch, né, quando eles estão agarrados, ou no solo, quando é o ground and pound, quando o cara tá por cima batendo, né? Então o Derrick Lewis, em pé, ele acaba disparando 39% dos golpes dele. Então é um número relativamente curioso, porque ele não conecta a maioria dos golpes dele em pé, que é onde ele geralmente luta, onde é a praia dele, né? E então já vamos descobrir onde que é, né? No clinch são 16% e no solo 46%, ou seja, o Derrick Lewis conecta mais golpes no solo do que em pé, mesmo ele sendo um striker. E por que esse número? Por que tanto mais golpes no solo, né? O que acontece? Ele em pé, ele é um cara que não tem volume, como eu já falei, e ele é um cara que geralmente quando bate e derruba, ele vai para cima do cara, e no ground and pound, né, quando ele sobe ali em cima do cara e bate, é onde ele conecta mais golpes, porque ali geralmente a luta vai acabar. Então ele não dá um golpe singular como ele dá em pé. No ground and pound ele sobe no cara e bate várias vezes bem rápido ali, com menos potência do que em pé, mas com mais volume, justamente para apagar o cara logo e o juiz interromper a luta, né? Então, no solo, ele tem um volume maior, porque enquanto em pé ele dá um ou dois socos ali por segundo, né? Por segundo, ó, caraca, se fosse isso ele era o The Flash, né? Por minuto, quando o cara cai, ele dá um monte, né? Então, realmente ele tem muito mais golpes ali no solo, que geralmente quando os caras vão pro solo, o Derrick Lewis é conhecido justamente por ter esse ground and pound matador, né? Realmente acabar com a luta quando o cara vai pro chão. Já do lado do Cigano, temos uma diferença bem grande do Derrick Lewis. O Cigano, de todos os golpes que ele conecta, 85% são de golpes em pé. Então ele dispara aí 85% dos golpes dele ali na luta em pé. No clinch são apenas 9% e no solo só 7%. O Cigano também acaba usando ali o ground and pound às vezes, mas geralmente o cara já cai ali nocauteado. Então o Cigano nem precisa bater direito, né? Então o Cigano, diferente do Derrick Lewis, conecta muito mais golpes em pé. Agora falando dos golpes, onde eles conectam esses golpes, se é na cabeça, no tronco, nas pernas, o Derrick Lewis conecta 79% dos golpes dele na cabeça, 16% no corpo e só 5% nas pernas. Então praticamente 80% dos golpes do Derrick Lewis é na cabeça. Já do lado do Cigano, temos 63% dos golpes na cabeça, 34% no corpo e só 3% nas pernas, ou seja, o Cigano conecta menos golpes na perna do que o Derrick Lewis, só que em compensação no corpo, o Cigano conecta mais do que o dobro do que o Derrick Lewis. Então o Cigano, como um bom boxeador, explora bastante os golpes no corpo e também na cabeça, lógico, né? Só que a média de golpes na cabeça do Cigano é bem menor que o Derrick Lewis, então o Cigano distribui mais os golpes entre cabeça e tronco e nas pernas ele praticamente ignora. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho aqui é porque começou a chover e muito, então me desculpe. E vamos agora para os números finais, né? As vitórias, a porcentagem de vitória de cada um deles, se é por nocaute, finalização, decisão, esse tipo de coisa, né? Então temos aqui do Derrick Lewis 86% das vitórias dele por nocaute ou nocaute técnico, apenas 10% por decisão e só 5% por finalização, né? Então o Derrick Lewis é um cara que quando ganha, ele ganha por nocaute ou nocaute técnico. Decisão é raro, porque geralmente ele nem aguenta chegar até o final da luta, ele cansa. Então ou ele vai ganhar te nocauteando ou ele vai perder. Então ele não chega na decisão. Já do lado do Cigano temos aí 70% das vitórias por nocaute ou nocaute técnico, também é um número alto, não tão alto quanto o Derrick Lewis, mas também é bem alto. É também característica dos pesos pesados, ainda mais dos caras da trocação, como os dois, né? Já as vitórias por decisão do Cigano são 25%, então ele é um cara que consegue também vencer ali na decisão. O Cigano, inclusive, já venceu o próprio Stipe Miocic na decisão, então ele é um cara que aguenta lutar ali todos os rounds, até com o Cain Velasquez, quando ele foi completamente punido, ele apanhou demais ali, ele também aguentou e muito, né? Muitos teriam perdido ali naquela situação muito antes do que o Cigano, né? Inclusive uma luta foi na decisão e a outra aí sim foi um nocaute técnico, mas lá pro final da luta, né? E o Cigano por finalização tem apenas os mesmos 5%, né? Só uma vitória no caso do Cigano por finalização e uma também no caso do Derrick Lewis, né? E caso você esteja se perguntando, mas o Derrick Lewis não tinha média de finalização de 0, como que ele tem uma vitória por finalização? Então,
é antes dele entrar no UFC, né? Porque a média de finalizações que eles contam aqui são os números do UFC. E aí, essa média aqui de vitórias por finalização, eles estão contando do cartel como um todo. Então, ele tem uma vitória por finalização numa luta aí fora do UFC. Isso também vale no caso do Júnior Cigano, né? E para fechar, vamos falar aí sobre a precisão de grappling, né? Então, temos aqui as quedas aplicadas pelas tentativas de queda, né? Então, o Derrick Lewis tem um número aí de 24% de precisão, enquanto o Cigano tem de 56%. Então, o Cigano tenta menos quedas, mas ele é muito mais efetivo. Então, o Cigano é bem melhor quando ele se propõe a aplicar uma queda, né? Então, esses são todos os números. Como vocês podem ver, o Cigano leva uma boa vantagem tanto no volume, quanto na defesa dos golpes em pé, quanto na defesa das quedas em si. Ele distribui melhor os golpes dele. Geralmente ele consegue vencer também por decisão, não depende só ali da mão pesada em si, ele consegue fazer a luta durar. Então, ele é um cara que, no geral, ele é melhor nos números aí que o Derrick Lewis, né? O Derrick Lewis tem um número ou outro ali que é melhor, mas no geral, no grande geral ali, o Cigano é melhor. Tecnicamente também aí, esquecendo os números, a gente assistindo as lutas, é o que eu já falei, o Cigano tem uma movimentação melhor, às vezes fica muito perto da grade, né? Mas tem uma movimentação melhor, tecnicamente ele é melhor, tem um volume de golpes melhor, enfim, ele tem um monte de atributos, um monte de variáveis a favor dele, só que o Derrick Lewis é um cara muito, muito forte e, como eu disse, leva muito risco. Então, o Cigano precisa evitar a grade, como eu já disse 1000 vezes, e com isso, né, evitar com que a mão do Derrick Lewis acabe entrando no rosto dele, né? Mas se a gente juntar ali a quantidade ínfima, né, a quantidade pequena de golpes que o Derrick Lewis dispara com os 60% praticamente de defesa dos golpes do Cigano, a gente consegue avaliar daí que realmente o Cigano vai precisar vacilar muito para acabar tomando um golpe do Derrick Lewis. Pode acontecer? Pode, mas são esses fatores que as bolsas levam em consideração e por isso que o Cigano é favorito, né? A chance do Cigano vencer, avaliando os números, o momento, os detalhes ali assistindo a luta na prática em si, acabam levando aí a maioria a achar que o Cigano é o favorito, beleza? E esse também é meu palpite, apenas relembrando, mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham também dos números, se vocês acham que o Cigano é favorito ou não. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante, e claro, de se inscrever e ativar o sininho, porque eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!